Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindos e bem-vinda a esse momento sacerdotal mariano, onde nós vamos agora ouvir a mensagem de Nossa Senhora e nós vamos então colocá-la em prática na nossa vida, porque a Nossa Senhora, ela nos pede para que a gente realize em nossa vida e nosso caminhar os traços do seu Filho Jesus. Assim como Jesus caminhou no meio de nós, fazendo o bem e intercedendo pelas pessoas, ajudando, estendendo a mão, assim também nós deveremos fazer. Nós deveremos persistir nesse caminhar com Jesus, porque Jesus é o nosso mediador, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Cordeiro, é o nosso passaporte para a vida eterna. E assim nós vamos então invocando a Trindade Santa no meio de nós para que a gente possa melhor refletir estas palavras e essa mensagem de Nossa Senhora. Vinde, Pai nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse momento agora que vamos viver na palavra e da escuta, para que a gente possa então assim abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente e o nosso coração. E esse momento é do livro da 28ª edição. Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. E lá vai estar escrito assim. Vamos então acompanhando aqui. Eu estou editando tudo aqui e deixando para que a gente possa ler melhor em PDF. Vamos então à leitura. 21 de agosto de 1973, festa de Santo Padre Pio X. Em oração sobre o meu coração. Por que é que não escreveis tudo o que eu te faço sentir no teu coração? Dizes-me que são coisas demasiadas íntimas, belas demais. Mas um dia deve-se a saber quanto eu te amei, quantos prodígios realizei em ti, e isso só por teres oferecido totalmente ao meu coração o teu nada. Habitua-te a ser especinhado, a ser ignorado, a não ser compreendido nem considerado. É necessário que assim aconteça para ti. É que sentires dentro de ti uma revolta interior que te leva a dizer para contigo mesmo: por quê? Isto não é justo. Devo reivindicar os meus justos direitos. Responda prontamente: afasta-te de mim, Satanás. Não o beberei o cálice que o Pai me preparou? Eu tenho promessa. Os momentos decisivos aproximam-se e tu deves completar o mais rapidamente possível a obra que te confiei. O movimento dos meus sacerdotes. Eu mesma virei em auxílio de tua grande fraqueza, mas tu permaneces a cada instante sobre o meu coração em oração. Deixa que eu atue cada vez mais em ti. Salve Maria Santíssima, salve, salves. Então, queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela vai nos mostrando aqui um caminhar. E esse caminhar com Jesus vai mostrando aí que a nossa perseverança de viver uma vida em Cristo Jesus mostra verdadeiramente um momento de reconhecimento. Eu preciso reconhecer, quem eu sou verdadeiramente. Então, nós temos, um chamado. E esse chamado, a gente vamos interpretar ele, de certa forma, um chamado a viver para Cristo.
E esse viver para Cristo não impele nós a escolher, a fazer as nossas escolhas. Por exemplo, tem muitas jovens e jovens garotas, jovens garotos que são assim chamados para viver uma vida de santidade, uma vida de castidade. Assim, muitas jovens têm um chamado ao convento e assim como outros jovens têm também um chamado aos mosteiros e também aos seminários. É uma vida consagrada a Deus e também a vida sacerdotal. Mas como a gente vê, esse entusiasmo, toda essa alegria, ela diminui. Nem todos os jovens conseguem viver este chamado, o chamado a essa consagração. Mas enfim tem o chamado à família, o chamado a ser mãe, o chamado a ser pai, e também tem um chamado, né, a cuidar dos outros, né, de ser missionário, de viver uma vida em missão e de viver uma vida de levar a palavra, de cuidar daqueles que sofrem, de cuidar dos doentes, né? Quantas vezes, né, saem pessoas para cuidar, olha só, nas tragédias ambientais mesmos, né, na ajudas aos refugiados, quantos estão ali ajudando, né? Isso é uma missão de viver aquilo que Jesus viveu, ir ao encontro do próximo. Então, esses que ficam, que acabam se levando, se doando, se entregando, a gente pode ver que faz uma grande diferença para a nossa igreja, porque esses jovens se transformam em uma verdadeira força em oração para que a igreja caminhe bem. Nem sempre, né, a gente vê esses jovens que vive a sua vida em direção a caminhar firmemente na sua fé. Tem jovens que acabam se desviando do caminho e acaba desvirtuando toda a igreja, desfaz em vez de dar um testemunho, né? Tem aí jovens que usam as redes sociais para que aqueles outros jovens que estão no caminho acaba desviando do seu caminho, acaba tirando, né, ali essa graça de viver. Porque viver para Cristo, viver nesse caminhar, não é um jardim de rosas, é completamente diferente. Porque você vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas é exatamente se abandonar. Abandonar os seus desejos e viver os desejos de Deus. E os desejos de Deus acaba sendo como um peso, né, que a pessoa acaba não querendo suportar. Mas Nossa Senhora, ela vai mostrando, né, esse caminho para nós, que é preciso, né, a gente viver nesse caminhar e nessa busca, e a gente não agir de uma forma negativa. A gente primeiro precisa, né, ter assim uma vida firme em nosso Senhor e o nosso Deus. A gente vai vendo que para isso a gente precisa também conhecer testemunhos que vai trazer para nós esse reconhecimento de uma nova vida e uma experiência com Deus. A gente pode ver na irmã Grace Maria, né? Ela recebeu o seu chamado, ela viveu uma vida completamente diferente da vida religiosa. Ela não conhecia a vida religiosa e ela então recebeu esse chamado a viver esse jardim de rosa, essa perfeição de Deus e essa escolha e essa doação. Então assim a gente vai vendo esse chamado com Maria. Ela teve um chamado com Maria, por isso que Maria
ela vai dizer que ela vai escrevendo em nossos corações, e ali a gente vai tendo muitas obras bonitas, magníficas de reconciliação com Deus, quando a gente começa a mergulhar nesse universo de nosso Senhor, de nosso Deus. A gente vai se deixando, a gente vai se doando, a gente vai transformando em uma outra pessoa. Mas também tem aquele jovem que sai de lá de dentro, se desprende de lá de dentro e começa a viver uma vida diferente, a dar contra-testemunho. E parece que esse contra-testemunho ele envolve mais do que o testemunho verdadeiro. Porque já é pessoas de dentro da igreja, familiares que ali já são da igreja e que colocou eles ali, que eles têm tudo para arrastar os que estão de fora para dentro da igreja, para ser cristão, para viver a sua fé, para restabelecer ali esse momento. Enfim, em vez deles trazer, ele já viveu ali de dentro da igreja, né? Na sua música, louvando a Deus, mostrando ali um caminho. Isso tem de duas formas, tanto na forma, né, católica, né, assim, pessoas que já nasceram de dentro da igreja, que estão dando agora novos aí contra-testemunho, como alguns jovens de dentro da igreja também evangélica, que também está dando contra-testemunhos. A gente vê isso pelas redes sociais. Então, esse contra-testemunho está arrastando mais jovem do que o testemunho real e verdadeiro, né? A gente precisa rever isso. A gente precisa filtrar, a gente precisa saber verdadeiramente o sentido da religião, o sentido da fé, uma fé expectante, uma fé que traz para nós a paixão de Cristo, para que a gente possa viver como Cristo viveu. Assim, vai acabando eles se entregando, se oferecendo para o mundo, aonde o mundo vai ali dando para eles uma vivência de completamente assim do jeito que eles querem, vai trazendo, deixando assim uma forma de que está tudo bem, está tudo à vontade, tudo eu posso. Tudo eu posso. Não existe inferno, não existe pecado. Tudo é permitido. Aí então, Nossa Senhora, ela vai dizendo, né, que quando a gente começa a viver isso, a gente começa então a sentir nessas palavras: nada e nem ninguém pode desviar o nosso caminho, porque a gente precisa ter uma fé verdadeira, uma fé cristã. O mundo ele vai oferecer esses prazeres carnais, as paixões e que tudo pode, né? E aí então a gente pode até viver uma vida desregrada, viver uma vida, né, onde tudo pode, onde não há pecado. E esses momentos de que a gente vê que estão sendo arrastadas multidões, a gente precisa então dizer: afasta-te de mim, Satanás. Por acaso eu não beberei o cálice que o Pai preparou para mim, que é verdadeiramente viver a minha fé, que é verdadeiramente viver as minhas cruzes, o meu caminhar, a minha vontade de servir a Deus, de olhar para o irmão com olhos do Senhor, com olhos de compaixão, de viver aquilo que ele me ensina? Pois bem, na palavra de Deus, no momento em que aqui o ensinamento de Maria que nos leva até Deus, tem também o próprio Jesus, e vai no Evangelho de Mateus, vai mostrando para nós isso. Mateus 7, versículo 13 até o 16, vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vos disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Então, nós vemos aqui o contra-testemunho. O contra-testemunho vai levando a viver essas paixões, a viver uma vida desregrada, uma vida sem Deus e achando que tudo pode. E aí depois não há tempo mais voltar. Mas quando a gente está respirando, ainda há tempo voltar. E precisamos voltar. Precisamos fazer um novo caminhar. Um caminhar com Cristo por esse caminho. O caminho estreito, o caminho da salvação. O caminho que nos leva até Deus e que a gente deve insistir e persistir, permanecer na perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E nós queremos sempre agradecer a todos que vai assim vai unindo a nós, vai fortalecendo a esse momento. Então eu quero, ter assim essa graça de viver esse jardim florido de muitos jovens, de muitas pessoas que acabam florindo, na imagem de Jesus, no caminhar com Ele. Viver uma vida de oração, viver uma vida de busca, de que tudo na nossa vida é passageiro, vai passar. Mas a vida eterna, em caminhar com Jesus, a gente pode ver as rosas. São lindas, são bonitas, são maravilhosas, são cheirosas, mas ela contém vários espinhos. Esses espinhos vai nos mostrando o caminho estreito, o caminho que nos leva à salvação, à perfeição, de ver a rosa desabrochar no seu perfume, na sua maravilha, na sua elegância, na sua perfeição da natureza, que é a perfeição do nosso Senhor e nosso Deus, a nossa salvação. Fique em paz, fique no Senhor Jesus. Deixa que o Senhor Jesus lhe pegue assim uma página em branco. Deixa que Ele escreva passo a passo, dias após dias, o que você deve viver, o que você deve entregar para Ele. É o seu nada. E o seu nada vai fazendo assim a diferença nessa caminhada para que a gente possa firmar em nosso Senhor e o nosso Deus. Eu fico por aqui, louvado seja o nosso Senhor e nosso Deus, e que a graça de Deus lhe alcance. Paz e bênção, e até o próximo encontro.